Acreditare Gestores fornece consultoria estratégica para a melhoria contínua dos resultados desejados. Acesse nosso site acreditaregestores.com.br. Inscreva-se no nosso canal no YouTube Acreditare Gestores Associados. Olá, obrigado por assistir Acreditare aqui na Connect TV, que você pode assistir pela TV, pelo app ou até pelo YouTube. Você escolhe a modalidade, mas não deixe de assistir. Eu sempre trago pessoas aqui, eu tenho uma preocupação de trazer pessoas que têm história para contar. E essa vez eu vou surpreender vocês. O cara é fantástico, Eu me apaixonei quando ele foi dar uma palestra para mim de network. Eu falei, nossa, ele começou a falar de coisas para mim que eu nunca me atentei. Ele começou a falar que network começava lá na infância, no primário, depois na faculdade, os amigos de pôquer. Eu falei, caramba, mas eu nunca fiz isso. Gabriel, seja bem-vindo. Poxa, muito obrigado, Ronaldo. Tô vendo que você prestou atenção na palestra, hein? Eu lembro direitinho, cara. Que bom. Eu lembro lá você mostrando as fotos dos amigos e depois os reencontros. É isso aí. E aquilo me chamou a atenção porque eu vim de Mococa, então quando você sai de uma cidade e vai para outra, você já perde boa parte, né, dos amigos. E aí quando Mococa é uma cidade pequena, a gente até significa casa de pequena esteia, ao pé da letra. Ah, é? Esse é o significado de Mococa. Meus pais são de São João do Boa Vista. Ah, pois é, eu ia direto para São João, porque eu ia comprar coisas, instrumentos musicais, ou era em São João ou era em Rio Claro, então eu ia muito para lá. Mais especificamente, meus pais são de Águas da Prata, né? Ah, lá que é uma Águas delícia, da Prata, né? Pequenininha de tudo, não tem nem farol, e meu filho acha isso um barato, tem um filho de 10 mas anos. aquela cidade é ele maravilhosa. Fala, pai, mas não tem um semáforo na cidade, não tem. Eu acho engraçado que Mococa não era para ter trânsito, mas é raro você não encontrar trânsito em Mococa, porque os caras param, vai conversar um com o outro. E todo mundo que estiver atrás que espere, né? Ninguém pode ousar buzinar. Você está encontrando um amigo. Então, cada vez que eu voltava para Mococa, e fulano, mudou, e cicrano, mudou. Então, a cidade acaba, os talentos acabam indo buscar outros locais para trabalhar e tudo mais. Mas uma coisa eu aprendi na vida, e na época também não tinha tanto celular, né? Sim. Agora, hoje é mais fácil. Hoje até brinco. Fazer amizade, fazer network, hoje não está tão difícil. Naquela época era mais complicadinho. Porque o cara casa, né? Aí fica aquele cara casou e fala assim, eu não posso mais, né? Não posso mais fazer isso, não posso mais fazer aquilo. Você enfrentou isso também ou não? Olha, eu deixei de fazer algumas coisas, mas nesse ponto, não como a maioria, né? Uhum. Mas deixei de fazer alguma coisa por acreditar naquilo que eu estava construindo. Muito bem. Mas eu sempre usei do network, porque eu fiz banda musical, gravei disco. Então, eu sempre me apoiei muito nessas coisas de amigos, porque eu acho que amigo não é só você jogar a conversa fora, né? Você acaba tendo... É aquele irmão que você escolhe. E quando você escolhe, você começa a ter prazer de encontrar, saber como é que ele está. E eu lembro que você falava disso lá na palestra. E fala uma coisa para você. Você falou assim, poxa, lá daquela época, perdi muito contatos e tal. O mês passado, foi bem depois daquela palestra que, né? Uhum. O mês passado eu fiz um segundo encontro com a minha turma do primário. Que bacana, cara. E foram 9 pessoas. No primeiro foram 5, nesse já foram 9. Que legal. E alguns que não foram já estão pedindo, poxa, quando a gente vai fazer o próximo? Eu quero ir, eu perdi. E é muito legal porque um vai trazendo o outro, né? E aí você senta e relembra de histórias, e pergunta de um, e pergunta de outro. Sempre vai ter um que tem um elo. Que tem um elo. Né? Eu vou fazer uma confissão aqui, gente. Eu fui matar saudade de alguns amigos quando apareceu o Orkut. Quando apareceu o Orkut, aí veio o Facebook e estragou toda aquela... A geração nova não sabe o que é o Orkut. O Orkut tinha uma característica
que eu achava fantástico. Verdade. Né? Que era aquela linha embaixo do seu nome lá. Você escolhia a pessoa com quem você estava buscando, ela te mostrava as conexões até chegar naquela pessoa. Até chegar naquela pessoa. Puxa, aquilo era fantástico. Fantástico. Se fosse mais do que uma conexão, ele te mostrava até 3 conexões. Como chegar naquela pessoa. E hoje a gente não tem, por mais recursos que tem, hoje tem vários recursos, mas hoje... Porque aí a pessoa às vezes coloca um nome diferente, é mais difícil achar. Né? Hoje é mais difícil de achar. Mas voltando a falar de uma coisa que para mim é importante, você é uma pessoa que usa do network com muita maestria. Isso é uma coisa que chama atenção. Você sabe se expressar muito bem e às vezes você consegue fazer com que as pessoas entendam o seu produto de uma forma muito bacana. E o seu produto não é um produto assim vendável, digamos assim, né? Quando eu penso assim, vamos trabalhar com outsourcing de impressora, não é uma coisa assim que você troca a qualquer momento, né? E eu percebo que você trata isso como se fosse um evento natural. Você tem paciência, utiliza de almoço, utiliza de encontros e sempre levando uma mensagem positiva. Conta para mim dessa tática aí, me ensina um pouquinho disso. Legal. Bom, aí eu vou voltar um pouquinho em como eu me tornei comercial. Tá. Né? Que eu acho que tem tudo a ver com isso. Eu comecei a minha vida em tecnologia com 18 anos na IBM fazendo um estágio. Que legal. E o legal é que no primeiro dia que eu cheguei, e lá tinha a época de trote, né? Naquela época, às vezes o estagiário chegava, você tinha um trote que você aplicava no estagiário. E o técnico que era responsável por mim, Klaus Saar, que eu guardo ele com muito carinho, me ensinou muito, e foi um cara muito bacana. Ele chegou lá e falou, olha, tá aqui, você tem que trocar essa peça numa 3286, que eu não sabia o que era, lá no setor do faturamento. E isso era dentro da GM. Não sei se você já teve a oportunidade de entrar na GM. Já Eu fui. estava no portão 1. E o faturamento era lá, no final. Só que para chegar no final você não podia chegar assim. Você tinha que dar a volta pela fábrica e era longe. E eu cheguei lá com uma maleta na mão e a hora que eu via 3886 era uma impressora, né? E eu consegui trocar aquilo lá. Ele achava que eu não ia trocar, mas eu consegui trocar, porque meus pais sempre me deram a oportunidade de manusear ferramentas. Isso parecia uma coisa boba, mas eu sabia mexer numa chave de fenda, eu sabia mexer num alicate. E isso, para um jovem hoje, você vê que às vezes ele pega aquilo com um certo resquício, né? Com medo de levar choque. E eu fui lá e desmontei a máquina inteira, e troquei a peça que tinha que trocar, e montei de novo. E voltei, ele falou, cara, você trocou? Troquei. Mas funcionou? Funcionou. Poxa, né? Tá bom. E dali a gente foi almoçar. Mas eu fui entendendo dos equipamentos e eu fui me especializando nos equipamentos. Eu sempre procurei fazer isso, conhecer muito bem os equipamentos. Porque, pasme você agora que eu vou te contar, eu sou tímido. Tá brincando. E eu uso da minha propriedade para falar sobre alguma coisa para esconder minha timidez. Que legal, cara, que legal. Entendeu? Então, por isso eu me tornei comercial. Eu conhecia tão bem os produtos que eu consertava, que eu ia com os vendedores da época da empresa que eu trabalhava, e os caras olhavam e falavam assim, cara, você vende melhor que eu. Não é que eu vendia melhor que ele. Você conhecia o produto. É que eu conhecia de fato o produto. Né? Entendi. Então eu conseguia falar isso muito bem e automaticamente a venda saía, porque eu justificava o porquê daquilo, eu explicava a diferença entre um e outro. Então isso daí eu fui carregando para mim como um pré-requisito para as coisas que eu faço, né? Então eu sou um cara muito curioso para tudo. Eu gosto de entender por que é aquilo, eu gosto de entender por que aconteceu daquele jeito, e isso para tudo. Obviamente para o meu negócio, com certeza, né? E aí, a rede, quando você fala de networking, outra coisa. Eu nunca cheguei para um amigo meu e falei, cara, me coloca dentro da empresa que você trabalha. Você realmente não usa dessa tática. Não. Eu falo do meu negócio de forma natural e uma hora
ele vai ver a oportunidade de forma natural de me colocar lá dentro. Mas eu me faço presente. Que legal. E é essa a grande diferença, e por isso eu sou conhecido dentro do nosso grupo, né, como um bom networker. Não, mas, é verdade, é verdade. Mas é porque, na verdade, eu me faço presente. E eu me faço presente, de fato, no ambiente que eu gosto, com as pessoas que eu respeito e que eu gosto, de uma forma correta. Se é uma pessoa que, poxa, essa pessoa eu não acho muito legal, é uma pessoa que não acho correta, a forma dela agir, eu não estou de acordo, eu também aprendi que eu não vou me misturar com essas pessoas. Faz bem. Né? Ô, Gabriel, mas você tem um nome maior do que... Conta pra gente esse nome aí que eu achei bacana. Conta aí, conta aí. O meu nome? O seu nome é Antônio? Antônio Gabriel Mansano Ragazzi. Caramba! Pois é. Os meus pais entenderam que a gente tinha que ter 2 nomes e os 2 sobrenomes, de pai e de mãe, né? Então, eu sou Antônio Gabriel. Meu pai, por ele ser Antônio, ele sempre foi chamado em casa de Antônio, seu Antônio, Toninho. E, obviamente, o Gabriel sobrou para mim. Sobrou para você. Né? E eu realmente acho o Antônio um nome de velhos. Eu ainda não estou tão velho assim. Você então não quer ser santo, você não quer ser santo, você depois, prefere não. ser anjo. Eu prefiro ser um anjo, a ver pelos meus cachos dourados, né? Então eu prefiro ficar com a parte do anjo. Pelo menos por enquanto, né? Quem sabe um pouco mais para frente aí eu começo a usar um São Antônio. Mas é engraçado, porque às vezes eu vou numa... E a família é de italiano, com certeza, né? Consulta médica, por exemplo, e as pessoas te chamam pelo nome inteiro, né? Inteira. Seu Antônio, e eu fico, né? Às vezes. Porque Será eu estou prestando atenção em outra coisa e como uma bola. Mas vem de italianos e vem de espanhóis, Mansano de espanhóis e o Ragazzi aí de italiano. Tá aí uma coisa que eu gostaria de ver, essa relação italiano e espanhol deve ser assim, um grito e outro mais ainda. E outro mais ainda, né? E outro mais ainda. Eu acho que os espanhóis, eles gritam de uma forma mais brava. Mais brava, e o italiano de uma forma mais alegre, né? Assim. Mas a festa deve ser boa. Deve ser boa. E como é que nasceu o amor pelas impressoras? Então, você vê, que eu te falei, eu comecei lá atrás eu fiz colégio técnico num colégio lá em Santo André chamado Pentágono. Já ouvi falar. É um colégio bem bacana, tradicional lá. E foi engraçado que minha mãe falou assim, olha, você vai fazer eletrônica, né, dentro das coisas que lá... Falou, você vai fazer eletrônica, a gente vai lá te matricular na escola, eu todo feliz. Só que eu já trabalhava. Eu comecei a trabalhar cedo, na época podia começar a trabalhar cedo, eu fui menor aprendiz no Banco do Brasil. Que legal. E aí ela me inscreveu lá no Pentágono, falou, tá aqui, ó, aqui é a escola que você vai estudar e esse aqui é o boleto para você pagar. Toma. Pô, mas espera aí, a senhora ia me colocar? Então, eu coloquei já, agora está aqui o boleto para você pagar. Fiz a minha parte, agora é com você. E o Pentágono hoje é meu cliente. Porra, olha esse network aí foi fatal, hein? Você viu o link que eu fiz agora? O cara que era o diretor na época, que chegou a puxar minha orelha quando eu fui para a diretoria, hoje é o cara que assina meu contrato. Olha só, ele falou assim, eu gostei tanto de puxar essa orelha que eu não vou largar. Pois é. Então você vê, né, o caminho que a gente traça aí na vida, a gente sempre tem a oportunidade de ter algum tipo de conexão com ela. Foi isso que eu falei lá, inclusive, na palestra, né? Que me chamou a atenção, que você resgata que a gente não pode perder o contato, né? Exato. E você tem uma prática muito interessante, passa um tempinho, mas aí vem sempre um WhatsApp ou um e-mail seu, isso sempre. Sua característica. O WhatsApp é uma coisa que eu acho que ele veio para facilitar muito esse ponto, né? Lógico, distancia a gente, distancia. Eu, na minha infância, isso eu lamento pelo meu filho. Aqui em Alphaville a gente tem quem mora por aqui, né? Eu, infelizmente, não, mas quem mora tem o privilégio de poder brincar na rua quando está dentro de um condomínio, né? Um vai para a casa de outro e tudo mais. Eu morava em Mauá, que fica no ABC, e lá em Mauá eu brincava na rua. Então a gente saía, ia para a casa de um amigo ou de outro,
E a gente sabia da hora de voltar para casa que a mãe saía na esquina e gritava, Gabriel, Marcelo, né? Rapaz, E agora, aí a gente- agora você falou assim, ó, você fez eu lembrar do Palmeiras, rapaz, que o pessoal ficava, Gabriel, pro Filipão, e o Filipão, Gabriel. Então, tá vendo? E hoje a gente não tem essa liberdade, né? É engraçado, você não tem uma liberdade de ir na casa de alguém hoje sem avisar. Né? É muito raro. Eu, às vezes, ainda faço isso, tá? Mas é muito raro. Mas o WhatsApp te permite você se conectar com várias pessoas ao mesmo tempo e também resgatar alguns contatos, né? Ou através de uma rede social e tudo mais. Então, você vê, meu filho estuda hoje em Santo André, eu, infelizmente sou separado, ele mora com a mãe em Santo André, eu moro em São Paulo, e ele estuda numa escola lá em Santo André, onde o professor de judô dele treinava comigo. Olha só que Em legal. Mauá. Aham. Cleginaldo, que a gente chama ele de vermelho. Mais fácil, né? E e você vê, né? Esse cara, ele treinava comigo, então ele era um pouquinho mais velho do que eu, mas era da mesma academia, da Academia Judô Mauá, que era uma academia muito forte. Ainda é uma academia muito boa de judô, pública, municipal, lá em Mauá. Ele promoveu um evento de judô na escola, e a hora que eu fui lá, eu encontrei com vários outros judocas, inclusive ele, e aí eu reconectei com o pessoal do judô. Muito E a gente tem um bacana. grupo chamado Dinossauros do Judô, onde tem a galera que fez judô comigo quando eu tinha 4 anos, quando Que eu tinha bacana. 6 anos. Que bacana. Né? E aí você fala, pô, mas você vê esse pessoal? Em agosto a gente teve um encontro desse pessoal. Muito Então bom. isso daí a gente tem de tempos em tempos, a gente promove um encontro. E olha como é interessante, né? Voltando aos elos, né? Num desses encontros, a gente fez um churrasco e eu estava sentado do lado de um cara que não tinha feito judô comigo. Eu perguntei, poxa, e aí, como que você chama? Ah, eu chamo Alexandre, eu sou o Pombaro. Poxa, eu sou o Gabriel Ragazzi e tal, não sei o quê. E aí, o que você faz? Eu sempre gosto de perguntar, o que você faz? Né? E a pessoa falou, poxa, eu trabalho com um negócio, não sei se você vai conhecer, eu vendo cartucho de impressora. Pô, Eu falei, é mesmo? Gabriel, Me vamos fazer o comercialzinho e a gente volta nesse cartucho da impressora porque isso aí é bacana. Legal. Acreditare Gestores fornece consultoria estratégica para a melhoria contínua dos resultados desejados. Acesse nosso site acreditaregestores.com.br. Inscreva-se no nosso canal no YouTube Acreditare Gestores Associados. Acreditare Gestores fornece consultoria estratégica para a melhoria contínua dos resultados desejados. A Acreditare utiliza da experiência de seus consultores, mentores e coach para desenvolver líderes e gestores de maneira personalizada, em grupos ou individuais, com foco em planejamento estratégico, plano de negócio, plano tático, mapeamento de processos, acreditação, indicadores de desempenho e análise crítica de resultados. Faça uma consulta sem compromisso com Acreditare Gestores agora mesmo. 11 32 30 86 61 ou 11 982 21 8006. Acesse nosso site acreditaregestores.com.br. Inscreva-se no nosso canal no YouTube Acreditare Gestores Associados. Como o nome, Acreditare acredita que você pode ser melhor, como pessoa e como empresa. De volta hoje aqui com o Gabriel, a gente parou num tema aqui que me chamou a atenção. O cartucho da impressora que ele encontrou um amigo lutando judô. Antes da gente entrar no cartucho da impressora, como é que foi essa história de judô assim? Pela sua altura você foi ou é porque você queria se defender? É porque era o que tinha. Eu morava em Mauá. Mauá é uma cidade periférica de São Paulo, né? Uma cidade que tem na época tinha um pessoal mais simples e muita gente ia parar em Mauá porque era a última estação de trem. Então, quando você vinha do interior, que meus pais vieram lá de Águas da Prata, de São João do Boa Vista, poxa, onde que era mais barato morar? Quanto mais longe do centro de São Paulo,
mais barato ficava. Só que tinha que ser fácil de chegar. Então o trem era um meio muito fácil de chegar e era a última estação. Então meus pais foram parar em Mauá. E aí eu estudava numa escola que, poxa, eu adoro essa escola até hoje, que é o Viscondão. Eu voto em Mauá nessa escola. Que legal. E é gostoso porque eu sempre levo meu filho, aqui o papai estudava e tudo mais. E em frente ao Viscondão tinha um ginásio municipal que era espetacular, antigo, mas espetacular, tinha vários esportes, dentre eles natação e judô. E eu fazia judô de segundas, quartas e sextas e natação de terça e quinta. E eu fui federado, então eu competia de verdade. Que legal. De verdade. Que legal. Mas vamos voltar então lá Vamos para lá. aquele negócio do cartucho. Aí o cara me fala, poxa, eu vendo um negócio, você conhece, mas eu vendo cartucho de impressora. Eu falei, cara, sério? De que marca? Não, eu trabalho com Xerox. Eu falei, é mesmo? Por quê? Eu falei, pô, eu trabalhei na Xerox 8 anos. Nossa. E hoje eu tenho uma empresa que é autorizada da Xerox. Eu trabalho justamente com o seu produto. E esse cara virou um dos meus fornecedores. Que bacana, Olha só, que né? bacana. Num churrasco que você fala assim, poxa, mas eu vou lá para encontrar só as pessoas. Mas a gente foi lá, encontrou as pessoas, demos risada, conversamos, retomamos muitas boas histórias e fizemos negócios. Vou aproveitar, porque eu sei que você é um cara colecionador de história. Ah, sim. Como é que foi essa história? Como é a história da Xerox? Conta pra gente. É porque eu sei que você sabe, essa história é bonita. Sei algumas boas histórias, né? Aham. Não sei em detalhes, né? Mas assim, um pouco do que eu aprendi dentro da Xerox e é muito, muito legal a história da Xerox. A Xerox é uma das empresas que detém um enorme grupo de patentes e até hoje, em diversas áreas bem distintas, né? Então todo mundo conhece a Xerox pela Xerox, né? Que na verdade pela Xerox. E aqui começa uma coisa interessante, né? Quando você tira uma cópia, hoje o sinônimo de cópia é Xerox. Certo. E a empresa chama-se Xerox. Ah. Então você tira uma Xerox no equipamento da Xerox, né? E ela criou esse equipamento lá atrás que tirava uma cópia de um documento. E levou esse equipamento para uma outra grande empresa, que era a IBM na época. Que depois eu vi a trabalhar, comecei minha vida em tecnologia lá. E ofertou esse equipamento e a IBM falou, não, poxa, por que eu vou querer um equipamento que tira cópia? Né? Daí criou-se a Xerox. E a Xerox dali foi criando a sua história, né? E a Xerox sempre teve um centro de desenvolvimento muito bacana, onde ela criou diversos produtos. Então, dentre eles está lá o fax, por exemplo. Aí você fala, poxa, o fax, faz sentido. Eu tiro uma cópia aqui, essa cópia é transmitida para algum lugar e ela sai no outro lugar. Bacana, legal. Mas ela criou o mouse. E aí você fala, mouse? Por que ela criou um mouse? Para mexer no Windows. Mas quem criou o Windows? A Xerox. E a Xerox, ela criou o conceito de Windows porque ela desenvolveu um equipamento onde ela tirava impressoras da IBM na época, que usavam o sistema de martelos para imprimir, para um sistema laser que ela criou, o sistema de impressão a lasers de alto volume. Caramba! E aquilo lá, ela usava uma telinha com conceito de Windows, ou seja, várias telas diferentes, né? Então, o sistema operacional que a gente conhece, o Windows, ele é baseado no conceito de telas, de janelas, de Windows, né? Mas o conceito, a patente da criação daquilo lá é da Xerox. E a Xerox abriu mão disso daí, a Microsoft então criou o sistema operacional baseado no conceito. Que fez esse pouco sucesso, né? Que quase ninguém conhece, né? Então, quando uma pessoa, que nem eu, assim, tem um escritório pequeno, a gente vai lá, olha o preço e compra uma bendita impressora. HP, vamos lá. Paguei R$180. Só que aí ele vai comprar o cartucho dessa impressora daqui a uns dias, e aí, hoje em dia não precisa muito, porque as impressoras vêm com uns cartuchinhos pequenininhos, né? E aí, quando imprimiu 20, 30 páginas, já acabou. E você tem que comprar. E quando você vai comprar, é quase o preço da impressora, o bendito cartucho. Você considera tudo isso antes de alugar para a empresa essa máquina.
Como é que faz para vocês sobreviverem nessa loucura que o cartucho é tão caro para o cliente? Bom, você falou de uma HP, né? Mas a gente tem vários fabricantes no mercado. E uma coisa que é muito interessante que eu vou contar para você agora. Opa! Antes de falar de fabricantes, né? Quando a gente montou a Expertise, a gente montou como uma revenda autorizada Xerox. Afinal de contas, eu tinha trabalhado na Xerox 8 anos. Uma história, né? Eu tinha uma facilidade muito grande lá dentro de conhecer pessoas, de ajudar no processo a se certificar como um canal autorizado. E aí, trabalhando como Xerox, a gente descobriu que alguns dos equipamentos que a gente trabalhava, que a gente locava, e alguns dos principais equipamentos que a gente alocava, era produzido pela Samsung e não pela Xerox. Falei, opa, peraí, quanto custa esse equipamento aqui na Samsung? Pô, custava muito mais barato. E aí falamos, poxa, vamos começar a trabalhar com equipamentos da Samsung. E o equipamento em durabilidade era a mesma coisa. Lembra da Auto Latina, que você tinha lá o Santana e o Versalhes? Lembro. Era mais ou menos a mesma coisa. O que acontece é que a Xerox ia lá e colocava algo a mais no equipamento dela, mas para você ir para o seu trabalho ou ir para uma viagem, a estrada era a mesma, os dois trabalhavam da mesma forma. E aí com isso a gente foi descobrindo que a Samsung fabricava equipamentos para várias marcas. Caramba! Dentre elas, ela fabricava para Xerox, para Ricoh, para Lexmark, ela fabricou para HP, e a HP, num desses projetos, inclusive eu vim aqui no lançamento desse projeto, aqui na Alphaville, era feito pela Samsung, e a HP gostou tanto do projeto que decidiu comprar a divisão de impressoras da Samsung. Caramba! Então hoje, alguns produtos que era já Samsung, hoje são vendidos com a mesma carinha e o logomarca dela, HP. Né? Pasme, a HP não tinha fábrica de impressoras. Você fala, pô, mas e aquelas impressoras que eram fabricadas? Né? Onde fabricava-se? Nas fábricas da Canon. Então esse mundo de impressoras muitas vezes pode te iludir, porque você pode achar que está comprando uma Xerox e é uma Samsung, ou agora uma HP. Você pode estar comprando uma Lexmark e ela é produzida pela Fuji Xerox. Você pode estar comprando uma HP e ela era da Canon. Então os fabricantes eles têm vários acordos para fazer a fabricação em OEM, que a gente chama. Entendi. Né? Então, essa é uma primeira coisa que eu acho muito percebi que nessa interessante. andança que você fez pelas impressoras, que eu vi que você falou quase todas as impressoras que eu conheço, uma das impressoras que eu achava que era boa e eu senti falta da sua fala foi da Epson. Muito boa. Muito boa. Mas não fala mal de ninguém. Não fala mal de ninguém. E é uma marca que a gente até recomenda. Mas você vai colocar em casa? Então, pô, beleza, perfeito. né? Que é o que eu ia comentar agora com você sobre a HP. Hoje, quando a pessoa vai comprar uma impressora, seja ele qual fabricante, vamos falar de uma jato de tinta, uma HP, ou uma Epson, ou até uma Canon, que fabrica jato de tinta, já que a HP tem, né? Ela fabrica. Então, esse fabricante, ele está produzindo um equipamento que vai durar, porque hoje os produtos duram de uma forma geral, seja lá o que for, e ele tem que ganhar dinheiro com aquilo. Onde é que você acha que ele vai ganhar dinheiro? Vendendo a máquina para você? Não. Eu já tenho certeza. Vendendo cartucho. Por isso que o cartucho custa tão caro, por isso que dura pouco, e por isso que você se ilude com o valor de comprar a máquina. Entendi. Quando você vai trabalhar com um equipamento no seu ambiente de escritório, e esse está um grande erro das empresas, muitas vezes a empresa compra o equipamento para o seu escritório, mas compra com uma cabeça de pessoa física, como se estivesse comprando equipamento para casa. E vai lá e gasta R$1.000, R$1.500 numa máquina e fala, poxa, eu comprei uma máquina fantástica, é até a laser. Né? E de fato, essa máquina, ela é feita para usar em casa, ela não tem os recursos que vai te ajudar no dia a dia, que vai te ajudar a melhorar a sua produtividade do seu usuário, que vai ajudar a gestão sua e do seu TI, e que tem cartuchos de baixa durabilidade que você vai ter que ficar comprando toda hora. Muito bom. Gabriel, você sabe que o bom de falar com gente inteligente que nem você... Obrigado. É que o tempo passa rápido. Você acredita que a gente já falou 30 minutos? Caramba! Que saco! É nessas horas que eu fico com raiva do programa, porque a gente fala assim, eu ainda não terminei de falar tudo o que eu queria.
Mas isso é uma tática que o Eudes me ensinou, porque a gente vai ter que repetir esse programa, Podemos fazer aí um capítulo 2. O capítulo 2. Porque eu acho que a gente tem muita coisa importante para falar. Nós nem falamos do churrasco, nós não falamos das outra coisa que você tem de bom, que é juntar amigos para fazer churrasco. Isso aí a gente tem que falar ainda. A gente tem bastante coisa para falar, vai ter que deixar para o outro programa. Mas eu quero que você, antes da gente terminar, que você olhe para aquela câmera ali e faça um comercial, um pitch da sua digníssima empresa, porque esse é o seu momento. Sabe quando você tem um problema e o seu melhor amigo é especialista no assunto? Então você não liga para ele, você abre qual é o problema para ele, você sabe que ele vai resolver da melhor forma e ele não vai te cobrar caro por isso. É isso que a gente se propõe. A gente se propõe a ser seu melhor amigo em impressão. Afinal de contas, ninguém liga para impressoras, até que ela não ligue para você. Então, quando ela não ligar para você, liga para mim. 11 5543 3543. Nós temos a expertise para ajudar você a ter a melhor impressão. Show de bola. Esse aí ainda não tinha ouvido, hein? Esse pitch aí eu não tinha ouvido. Estou me especializando. Eu não sou tão bom de pitch assim, não. Pessoal, fiquem com Deus. Foi uma honra muito grande chegar até aí e quero continuar chegando. E se você quer me ajudar a manter o programa, curte, comente, compartilhe, faça chegar em mais gente. Até a próxima. Acreditare Gestores fornece consultoria estratégica para a melhoria contínua dos resultados desejados. Acesse nosso site acreditaregestores.com.br. Inscreva-se no nosso canal no YouTube Acreditare Gestores Associados.